O folclore mundial é repleto de relatos de aparições de lobisomens, seja nas Américas, na África, Ásia ou Europa. Mas poucas dessas histórias são tão bem documentadas quanto a história da besta de Gévaudan, uma criatura que por anos aterrorizou os camponeses do sul da França, tornando essa suposta aparição de um lobisomem um tanto verossímil. Por volta do ano 1760, na região de Auvergne, os camponeses estavam com medo, devido aos relatos de que um lobisomem estava assolando aquela região. Mas um corpo de um homem havia sido encontrado, com marcas de garras e presas que destroçaram o corpo da vítima. Todos falavam apenas sobre o loup-garou, que é como os franceses se referiam a tal criatura. Com o passar dos dias, mais e mais vítimas desta criatura eram encontradas com as terríveis marcas da besta. Alguns dizem que as vítimas tinham seu sangue drenado pelo monstro, que parecia ter uma sede insaciável por sangue humano. Dezenas de vítimas já haviam sido contabilizadas, e o medo fez com que muitos camponeses abandonassem suas propriedades, deixando tudo para trás devido ao temor gerado pela besta de Gévaudan. A criatura já havia sido avistada por diversas testemunhas, que descreviam a enorme criatura como uma besta semelhante a um lobo, mas que podia andar sobre duas pernas como um homem. Um dos famosos relatos sobre a besta de Gévaudan aconteceu em 15 de janeiro de 1765, quando o pastor Pierre Chateauneuf partiu em busca de seu jovem filho, que não retornou para casa com seu rebanho de ovelhas. Ele encontraria o corpo mutilado de seu filho entre as ovelhas que berravam à sua volta. O pastor levou os restos mortais do garoto de volta para casa, e enquanto estava enlutado pela perda do filho, algo o observava a partir da janela. Pierre, ao perceber a presença do monstro, pegou seu mosquete e disparou contra a criatura. A besta de Gévaudan fugiria, deixando suas enormes pegadas para trás, e o pastor ainda ouviria os terríveis uivos da besta durante a noite. Alguns dias depois, crianças brincavam de esconde-esconde no campo perto da aldeia de Chamelais. Foi quando o jovem Jean Penaflé foi atacado pela terrível criatura que saltou sobre ele. Seus amigos correriam para pedir socorro a um fazendeiro que estava perto dali. O bravo fazendeiro estocou a fera com seu forcado, fazendo o monstro soltar um grito tenebroso. O menino foi salvo, escapando apenas com alguns arranhões, e os camponeses espantaram a besta de Gévaudan. Uma petição dos cidadãos da região chegou aos ouvidos do rei Luís XV, e ele ordenou que um destacamento de dragões do exército vasculhasse a região atrás da criatura. Os soldados enviados pelo rei tentaram sem sucesso encontrar a criatura, e por isso deram fim às buscas. Mas com a partida dos dragões, teve início ao período mais sangrento de ataques da besta, que ficou conhecido como o Tempo de Morte. Os ataques passariam a ser quase que diários, e mulheres e crianças se mostrariam ser o alvo preferencial da criatura. Uma ação enérgica precisava ser tomada para pôr fim àquela situação, e por isso Marquês d'Apcher organizou uma milícia para pôr um fim definitivo na criatura. Centenas de voluntários se uniram à turba furiosa que caçaria a besta de Gévaudan. Um caçador chamado Jean Chastel confeccionou balas de prata a partir do derretimento de um cálice de prata abençoado por um padre. Chastel encontrou rastros frescos da besta, o que sinalizava que a criatura estava próxima. Foi quando a criatura surgiu e sobre duas patas avançou em direção ao caçador. Chastel dispararia um tiro certeiro e a bala de prata atingiu o coração da criatura, pondo um fim à sua vida. A criatura teve seu ventre aberto e lá dentro foram encontrados restos humanos, confirmando que aquela era realmente a besta de Gévaudan. O loup-garou foi empalhado e levado ao Palácio de Versalhes para ser exibido para a corte.
E o Marquês Antoine de Beauterme colheu os louros pelo extermínio da criatura. Muito se discute sobre qual seria o animal que afligiu aquelas terras. Alguns dizem que deveria ser uma grande hiena, que pode ter fugido de um zoológico ou circo. Mas a população daquela época não tinha dúvida de que se tratava de um legítimo lobisomem. Um samurai acompanhava os últimos momentos de sua esposa moribunda. Os médicos já haviam lhe dito que ela não duraria mais nenhum dia. Apesar de ser bastante jovem, ela não temia o fim de sua existência. O que realmente a preocupava era que seu marido se casasse com uma outra mulher, logo que ela partisse. O samurai quis saber o que afligia a moça, para que assim ele pudesse amenizar seu sofrimento. E ela disse que temia que o coração do samurai fosse ocupado por outra mulher e que as memórias do amor do casal fossem apagadas. O samurai jurou que ninguém iria substituí-la em seu coração, mas a esposa disse ao samurai que ele não deveria jurar de forma leviana e que sabia que ele se casaria com alguém logo que ela partisse deste mundo. O samurai reafirmou seu juramento de que jamais se casaria com outra mulher. A jovem ficou satisfeita, pois seu marido era um homem honrado e jamais havia quebrado uma promessa. Ela ainda faria seu último pedido, que era de ser sepultada no jardim, logo abaixo de sua árvore favorita. E assim, ela estaria sempre perto de seu amado. Conforme já era previsto, a jovem não sobreviveu até o nascer do sol de um novo dia. Após o sepultamento, o samurai colocou junto ao corpo de sua esposa o sino que ela usava em seus rituais budistas. Ele acreditava que certamente ela gostaria disso. A esposa do samurai foi sepultada conforme seu desejo, em seu jardim, na sombra de sua ameixeira favorita. Uma grande tristeza tomou conta do coração do samurai, que por muito tempo lamentou a morte de sua amada. Por mais de um ano, o samurai manteve-se enlutado e não reparava que era cobiçado por várias pretendentes. Mas ele se manteve fiel à sua promessa e não cogitava procurar outra esposa. Certo dia, o samurai foi chamado ao palácio de seu senhor, que havia ouvido a queixa de que o samurai havia esnobado a proposta de casamento de outras famílias de honrados samurais. O daimyo disse ao samurai que ele era o único filho de uma linhagem de guerreiros que por séculos serviram ao seu clã, e que por isso era sua obrigação dar continuidade à sua família e assim preservar a história de seus ancestrais. E disse que tinha uma noiva ideal para ele. Ela era bela, doce e de uma família honrada. Com ela ele teria herdeiros que honrariam o nome de sua família. O samurai não tinha como se esquivar de seus deveres com seu senhor e sua família, e por isso concordou em se casar novamente. Apesar de estar cumprindo apenas seu dever, o samurai quebrou a promessa feita à sua antiga esposa. Já era tarde da noite, quando a nova esposa do samurai acordou, com um som de um tilintar de um sino vindo do jardim. Seu marido dormia um sono pesado, após um dia cansativo, e por isso ela decidiu ir sozinha, verificar a origem do som. Ela foi até a varanda, em busca do som, mas ao chegar no jardim, os tilintares cessaram. No dia seguinte, o samurai disse à sua esposa que passaria a noite fora, pois estava responsável por chefiar o turno da noite da guarda do castelo de seu senhor. Ao ver seu marido partir, a jovem ficou um pouco ansiosa por ter que passar a noite sozinha naquela casa. Ela demorou um pouco, mas enfim conseguiu pegar no sono. Já havia passado da meia-noite, quando ela novamente acordou com o barulho do sino. Foi então que ela percebeu que o barulho do sino estava se aproximando. A porta se abriu e uma figura de uma mulher com cabelo no rosto se revelou. A jovem esposa tentou gritar e fugir, mas ela estava completamente paralisada. A visitante se aproximou bem próximo a ela e disse que aquela casa lhe pertencia, e este era o último aviso: saia da casa ou morrerá. No dia seguinte,
O samurai se deparou com sua esposa chorando e implorando para que ele a devolvesse à sua família, pois o fantasma de sua antiga esposa a estava assombrando e ameaçando. O samurai disse a ela que ela não tinha nada a temer, pois aquilo não deveria passar de um pesadelo. Mas ela lhe garantiu que aquilo não foi um pesadelo e que ela tinha visto tudo com seus próprios olhos. O samurai disse que deixaria 2 de seus melhores guardas para que assim ela se sentisse segura. Com o cair da noite, o samurai se despediu de sua esposa, deixando-a na companhia de seus 2 seguranças. Já era tarde da noite quando a jovem se dirigiu aos seus aposentos, enquanto os 2 guardas jogavam uma partida de Go para passar o tempo. Foi quando, no meio da madrugada, os sinos começaram a tilintar. Os guardas viram a morta-viva cruzar a sala, mas como que por magia, eles ficaram completamente congelados. A antiga esposa entrou no quarto de sua rival, e os guardas ouviram apenas os gritos de terror. Quando o samurai retornou para casa, os guardas estavam desacordados, e um terrível rastro de sangue registrava que algo terrível havia acontecido. O marido ficou horrorizado ao encontrar o corpo de sua esposa sem sua cabeça, que parecia ter sido arrancada por meio de força bruta de seu corpo. O samurai, aos berros, acordou os guardas que estavam tombados no chão. Os homens contaram ao samurai as terríveis cenas que presenciaram e sobre a criatura sobrenatural responsável por tal crime. Foi então que o barulho do sino ecoou vindo do jardim. O samurai abriu a porta que dava para o jardim e se deparou com uma figura sinistra. Ele se aproximou com a espada em punho e percebeu que aquela era sua ex-esposa e que em sua mão ela segurava a cabeça de sua nova e infortunada esposa. A criatura disse que ele havia feito uma promessa de que jamais permitiria que outra mulher ocupasse seu lugar. Mas o samurai gritou dizendo que a menina era inocente e que não merecia tal destino. E sua ex-esposa disse que quando um samurai quebra uma promessa, ele deve estar preparado para enfrentar as terríveis consequências. O samurai então atacou a criatura, que desapareceu como se nunca houvesse existido. O samurai foi tomado pela culpa, pois se ele tivesse mantido sua palavra, nada daquilo teria acontecido, e a inocente moça ainda estaria viva. Coberto de vergonha, o samurai escolheu o único caminho que julgava digno. Do lado de fora, o vento frio castigava aqueles que ousavam andar pelas ruas. Mas próximo à lareira, o Sr. White e seu filho jogavam uma partida de xadrez, enquanto a mãe tricotava em sua poltrona. Com este maldito clima, acredito que o Sr. Morris não irá aparecer. Vamos lá, pai, se concentre aí no jogo, pois você está em xeque. Por que decidimos morar neste lugar esquecido por Deus? Checkmate! Foi ouvido o ranger do portão sendo aberto. É ele! Quem diria? Quero que conheçam meu amigo, o Sargento Major Morris. É um prazer conhecê-los. O Sr. White fala muito sobre vocês. Major, sente-se aqui perto do fogo para se aquecer. Aceita uma bebida, Major? Agradeço muito a hospitalidade. A recepção corria bem, e eles conversavam sobre os velhos tempos antes do Major partir para o exterior. Talvez tenha sido o efeito dos copos de uísque, pois as histórias do Major começaram a ficar cada vez mais melancólicas. Foram mais de 20 anos conhecendo o mundo,
Gostaria de ter ido com você até a Índia e conhecer aquelas terras exóticas. Bobagem. Foi muito melhor você ter ficado por aqui mesmo. Nos conte sobre a tal pata de macaco que você citou nas correspondências. Pata de macaco? Tenho ela aqui comigo. À primeira vista, parece um ordinário souvenir, mas as aparências enganam. Jesus, Maria José. Mas o que ela tem de especial? Ela possui um poderoso encantamento. Foi posto por um proeminente faquir indiano. Ele desejava provar que o destino rege a vida dos homens, e ao tentar interferir, o homem atrai apenas o próprio mal. E aquele que portasse a pata do macaco poderia satisfazer 3 desejos. E por que o senhor ainda não fez seus desejos? Eu já fiz meus desejos. E a pata? Ela realizou seus desejos? Sim, ela realizou. E teve alguém que teve os desejos realizados antes de você? Sim, meu chefe, o Coronel Braham. Seu último desejo foi a própria morte. E foi assim que eu acabei ganhando a pata. Não entendo. Se você já obteve seus desejos, por que ainda mantém a pata do macaco? Tolice minha. Pensava que poderia vender a alguém. Mas ainda mais tolo seria aquele que comprasse tal artefato baseado em uma história tão fantástica. Em um impulso, o major jogou a pata na lareira. Não, 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 não! O Sr. White, apressado, retirou a pata do meio das chamas. Já que você não a deseja mais, eu posso ficar com ela? Era melhor você ter deixado ela queimar. Meu desejo era destruí-la. Se você quer ficar com a pata, que fique. Mas não me culpe pelas consequências. Então eu vou querer ficar com ela. Mas como ela funciona? Apenas segure a pata com a mão direita e diga seu pedido em voz alta. Mas saiba que haverá consequências. O Sr. White ficou encantado pela pata. Chegou a hora do jantar, e o clima misterioso se dissipou e foi substituído por um mais agradável. Na hora de partir, o major cumprimentou seu amigo e lhe deu um último conselho. Escolha seus desejos com sabedoria, meu amigo. Logo após o major ir embora, a família passou a comentar sobre aquela curiosa experiência. Se a história da pata for tão verídica quanto as demais aventuras que ele nos contou, você arranjou uma exótica tralha. Agora eu tenho que pensar quais serão meus desejos. Deseje se tornar imperador. E como segundo desejo, escolha não ser mais dominado por sua esposa. A mãe correu atrás dele com vontade de lhe dar uns cascudos, enquanto o jovem fugia gargalhando. Não é fácil escolher o que eu quero. Eu já tenho tudo o que desejo. Quer ter saúde e uma família feliz. Então, você podia pelo menos pedir para que a pata quitasse a hipoteca da casa. Se não me engano, são por volta de umas 200 libras. Não custa nada tentar. Eu desejo 200 libras. Logo após fazer seu pedido, Sr. White gritou e largou a mão assustado, deixando-a cair no chão. Ela se mexeu na minha mão feito uma cobra, e vejo o dedo, parece que se curvou. Se você diz, mas não vejo dinheiro nenhum. O major foi bem claro, os desejos não se materializam simplesmente. Ele disse que o objeto do desejo ia surgir meio que naturalmente, parecendo até coincidência. Pai e filho fumaram seus cachimbos antes de se recolherem para dormir. Foi uma noite de veras divertida, meu pai. Mas agora vou dormir, porque amanhã tenho que acordar cedo para o trabalho. No dia seguinte, a família White tomava o café da manhã, enquanto riam de si mesmos por terem sido tão ingênuos por acreditar na conversa do major. Meu pai, cuidado aí ao sair de casa, hein? Que vai que 200 libras caem sobre sua cabeça. Mas eu já disse que não é assim que funciona. O major disse que o desejo se realizaria de forma que pareceria obra do acaso. Entendi. Tá bom, mas agora eu tô indo pra fábrica. E vê se não gasta as 200 libras antes de eu voltar, hein? Seu engraçadinho. Vocês podem não acreditar, mas a pata mexeu na minha mão logo depois de eu fazer o pedido. É claro que sim, meu querido.
O Sr. White fechou o semblante e decidiu ler o jornal, mas estava convicto do que havia acontecido. No meio da tarde, a Sra. White vê pela janela que 2 senhores bem alinhados estavam na frente de sua casa e pareciam um tanto hesitantes. Enfim, eles resolveram bater à porta dos Whites e foram prontamente recebidos pela Sra. White. Somos os advogados da empresa Moy Megans. Ai, meu Deus, aconteceu alguma coisa com meu garoto? Infelizmente, não temos boas notícias. Por Cristo, diga logo o que aconteceu. Aconteceu um terrível acidente e seu filho foi engolido por uma das máquinas. Parece que tudo aconteceu muito rápido, mas podemos garantir que ele não sofreu. A Sra. White desabou de joelhos e foi amparada por seu marido, mas o que viria a seguir deixaria o Sr. White ainda mais incrédulo. A empresa não é responsável pelo acidente, mas mesmo assim gostaria de compensar a família com um valor substancial. Neste momento, o Sr. White tremeu e um frio intenso subiu por sua espinha. Com um enorme medo, ele juntou suas forças e perguntou: Qual seria esse valor? Um total de 200 libras. Ao ouvir o valor da quantia, o Sr. White desmaiou. O enterro do jovem se deu no novo cemitério, que ficava a alguns quilômetros da casa da família White. Foi uma cerimônia simples e discreta. O casal, ainda em choque, retornou caminhando para casa. Era um caminho um tanto longo, mas eles não tinham pressa para voltar para casa, pois sabiam que a dor que sentiriam ao não encontrar seu filho em casa seria insuportável. Os dias que se seguiram foram muito melancólicos para os White. O casal mal trocava palavras entre si, e por isso os dias pareciam mais compridos. Já havia se passado pouco mais de uma semana desde a partida de seu filho, e o casal insone olhava para o teto de seu leito, quando de repente a Sra. White deu um salto na cama que assustou seu marido e gritou: A pata do macaco! Ela se levantou correndo da cama, para a surpresa do marido alarmado. Onde está a pata? Ela revirava todo o quarto, desesperadamente à procura da pata. Eu quero a pata! Você não a destruiu, não foi? Por Deus, mulher, está ali na primeira gaveta. A Sra. White achou a pata bem onde o marido havia indicado. Ai, graças a Deus! Ela segurou a pata com as 2 mãos e tinha um olhar alucinado. Como foi que eu não pensei nisso antes? Mulher, do que você está falando? Pensar no quê? Ainda temos 2 desejos. Isso é tolice. Tudo isso não passa de uma terrível coincidência. Pegue essa pata e faça de novo. Fazer o quê? Você tá maluca? Deseje trazer nosso filho de volta. Ele já está morto há 10 dias. Eu não quis dizer isso a você, mas ele estava tão desfigurado que só pude reconhecê-lo pelas roupas. Não importa. Eu quero meu filho de volta. O Sr. White segurou a pata com um temor terrível. Peça logo de uma vez. Assim como fez pela primeira vez, ele ergueu a pata e disse: Eu desejo que meu filho viva novamente. Ele sentiu a pata tremer e a largou assustado. Ele estava sem forças e sentou em sua poltrona, enquanto sua esposa frenética ficava olhando, alucinada pela janela, à espera de seu filho. Algum tempo se passou e nada aconteceu. O Sr. White se sentiu aliviado, pois temia o que poderia acontecer. Ele conduziu sua esposa para o quarto, tentando consolá-la. É uma pena, minha querida, mas esta pata não passa de um embuste. O casal retornou para o quarto sem trocar nenhuma palavra e deitaram em sua cama. Eles ficaram um bom tempo na cama, pensando na tolice que era acreditar que a pata de um animal iria trazer seu filho de volta à vida, quando de repente um estranho barulho ressoou pela casa, deixando a Sra. White agitada. Que barulho foi esse? Deve ter sido um rato. Vi um grande hoje cedo.
Novamente, o casal ouve o barulho, e desta vez, ele parece vir da porta da frente. É nosso garoto! Ele voltou! O Sr. White, temeroso, tentou segurar sua esposa pelo braço, lhe pedindo para ser racional. É lógico que ele ia demorar a chegar. O cemitério fica a alguns quilômetros daqui. O que sua esposa falou fazia sentido, e isso fez o Sr. White tremer, pois não fazia ideia em que condições seu filho iria aparecer, e o Major havia advertido que a pata acabaria trazendo mal para quem tentasse mudar o destino. Foi ouvida uma batida ainda mais forte, enquanto a Sra. White se encaminhava às pressas para abrir a porta. Ela tenta enfiar a chave na fechadura, mas suas mãos trêmulas devido à emoção dificultavam a tarefa. Por favor, minha querida, não abre essa porta. A Sra. White lutava com o ferrolho da porta, que parecia emperrado, impedindo-a de reencontrar seu filho. O Sr. White estava dominado pelo terror, apavorado e temendo que a carcaça apodrecida de seu filho entrasse pela porta como um morto-vivo. Em um ato de desespero, ele procurou a pata do macaco que havia caído no chão mais cedo. Após encontrá-la, ele segurou a pata com as duas mãos, enquanto sua esposa finalmente conseguia destrancar a porta. Foi quando ele fez seu último desejo. A Sra. White abriu a porta e uma corrente gélida de ar invadiu a casa. Ela baixou a cabeça e deu um suspiro de decepção, para o alívio de seu marido. Ele pegou uma lamparina e se encheu de coragem para olhar o que havia lá fora. E ao olhar para fora, ele percebeu que a rua que passava em frente à sua casa estava calma e vazia. O inferno é um lugar de sofrimento e desespero. Mesmo assim, ele sempre exerceu um grande fascínio sobre a humanidade. Mas nenhuma outra obra exerceu tanta influência na consolidação da imagem do inferno no imaginário popular quanto a obra A Divina Comédia de Dante Alighieri. A viagem de Dante pelo inferno tem início quando ele se encontrava em uma floresta escura, acossado por feras. Dante então se depara com o espírito de Virgílio, o mais virtuoso dos poetas romanos, que o guiaria em sua viagem pelos 9 círculos do inferno. Entrar no inferno não era difícil, pois sua entrada era larga, sem portas ou obstáculos. E uma grande inscrição dizia: Deixai toda a esperança, ó vós que entrai. O inferno tem uma geografia singular, parecida com uma grande cratera em forma de funil. Esta cratera teria sido criada após o impacto da queda de Lúcifer, após sua queda dos céus. Para chegar até o fundo do inferno, é necessário passar por seus diversos níveis, conhecidos como os círculos do inferno. E quanto mais profundo a alma se encontra, pior é o seu castigo. Antes mesmo de chegar ao primeiro círculo, existe a antessala do mal, também conhecida como o vestíbulo do inferno. Lá estão os indecisos e os covardes, que preferiram não se posicionar ou tomar partido. Eles não iriam nem para o céu nem para o inferno, mas passariam seus dias sendo atormentados por vespas e tendo a carne de seus pés devoradas por vermes. Mais à frente, uma multidão se aglomera às margens do rio Aqueronte, aguardando que Caronte o barqueiro lhe faça a travessia. Sempre ao chegar,
O tenebroso barqueiro gritava: almas ruins, vim vos buscar para o castigo eterno. Após a travessia do rio, as almas eram levadas a Minos, o juiz infernal, que atribuía a sentença da alma do pecador e definia em qual círculo ele deveria ser destinado. Usando sua cauda de serpente, Minos envolve o condenado com sua cauda, e o número de voltas feitos pela cauda indica qual círculo ele será destinado. O primeiro círculo é conhecido como Limbo. Para lá iriam a alma daqueles que não foram batizados. Também estavam lá os pagãos virtuosos, como Homero, Platão, César e Horácio, entre vários outros. Lá não há sofrimento, nem gritos de dor, apenas suspiros de desesperança por não terem sido iluminados pelo Criador e privados da visão de Deus. Já o segundo círculo é reservado aos lascivos e luxuriosos, e era conhecido como o Vale dos Ventos. Lá estavam figuras como a rainha Cleópatra, o troiano Paris, entre muitos outros. Como em vida, essas almas se deixaram levar pelas paixões. No inferno, eles seriam arrastados por fortes ventos incessantes, golpeados e arremessados pelos turbilhões. Não foram poucas as almas que se perderam em busca do amor e do prazer e abandonaram a razão. No terceiro círculo, uma chuva intensa caía, gelada e imunda, e uma enorme fera se destacava. Este era Cérbero, o gigantesco cão de 3 cabeças, que ladrava incessantemente por suas 3 goelas. Este círculo era reservado para aqueles que abusaram do pecado da gula. Os glutões se encontravam atolados na lama, criadas pelo próprio vômito, enquanto eram mordidos, arranhados e dilacerados pela fera infernal. Já o quarto círculo era reservado aos pródigos e aos avarentos, esbanjadores e pão duros. Tocados de forma diferente pelo pecado da ganância, eles passariam a eternidade, empurrando grandes sacos de dinheiro, uns em direção aos outros, e trocando xingamentos por possuírem naturezas opostas. Enquanto uns gritavam, "Por que guardas?", outros retrucavam, "Por que desperdiças?". No quinto círculo, uma grande cachoeira de sangue fervente abastece o rio Estige. Nas águas do rio estão os irados e coléricos, se debatendo, tentando dar vazão à sua raiva sem fim, atacando uns aos outros. No fundo do rio estão os rancorosos, que tentam gritar, mas apenas suas bolhas chegam à superfície. Dividindo o inferno, existe a cidade de Dite. Lá, as 3 Eríneas, também conhecidas como Fúrias, e alguns anjos caídos protegem a grande porta. Dite é o marco que separa os pecados culposos, onde não há intenção de ofender, dos pecados dolosos, que são cometidos de forma consciente e intencional. O próximo e terrível círculo é o cemitério de fogo dos hereges. Dentro de túmulos abertos se encontram aqueles que não acreditam na existência de Deus ou rejeitam seus ensinamentos, levando outros consigo para longe da graça do Senhor. Eles ardem nas labaredas que os devoram dentro de seus túmulos. Em seguida, se chega ao Vale Flegetonte, o 7º círculo. Este vale é dividido em 3. Na primeira parte, junto às ruínas de Creta, é possível ver o terrível Minotauro, criatura meio homem e meio touro. No fundo do vale, dentro de um rio de sangue, estão aqueles que foram punidos por terem cometido crimes violentos. Nas margens do rio, centauros disparavam flechas com seus arcos contra os criminosos. Quanto pior seu crime, mais submerso o pecador deve se encontrar. Caso contrário, ele é punido pelos centauros. O próximo vale
é reservado aos suicidas, aqueles que atentaram contra sua própria vida. Essas pessoas eram transformadas em árvores retorcidas, criando uma floresta sinistra e aterrorizante. De seus galhos não nasciam frutos, apenas espinhos venenosos. Sobre seus galhos, as tenebrosas arpias faziam seus ninhos e devoravam suas folhas, causando intensa dor ao pobre coitado. Por todos os lados, é possível ouvir os intermináveis lamentos. Fechando esse círculo, há o Vale do Deserto Abominável, onde os pecadores se encontravam em um deserto de areia quente, debaixo de uma chuva de fogo. Lá estavam os que foram violentos contra Deus, como os blasfemadores, que ardem deitados na areia quentíssima. Também estavam lá os sodomitas, que deveriam correr pelo deserto sem parar, e os usurários, que deviam ficar sentados sob as chamas. O oitavo círculo é reservado aos fraudadores de várias espécies. Este círculo é conhecido como Malebouge e é dividido em 10 fossos. No primeiro, encontram-se os sedutores e devassos, que enganam o próximo para realizar seus desejos. Estes eram açoitados dia e noite por demônios chifrudos. No fosso seguinte, estavam os aduladores e puxa-sacos, afundados no esterco e em fezes. Eles, que passaram suas vidas enganando com palavras aduladoras, passaram a eternidade atolados em seu próprio excremento. No terceiro fosso estavam os praticantes de simonia, enterrados de cabeça para baixo, com as pernas à mostra, sendo assadas por velas. Eles haviam cometido o crime de vender a salvação, cargos no clero ou falsas relíquias. No quarto fosso estavam os adivinhos, que fingiam saber o futuro, algo que só a Deus pertence. Eles tinham suas cabeças viradas ao contrário, e suas lágrimas de desespero umedeciam suas nádegas. Enquanto no quinto fosso, os corruptos eram cozidos em um lago de piche fervente, e quando tentavam chegar à superfície, eram atacados pelos demônios que os obrigavam a submergir. Os hipócritas se encontravam no sexto fosso. Apesar de estarem vestindo belas capas, elas eram pesadas como chumbo, e manter as aparências se tornava um verdadeiro suplício. Neste fosso, pregado ao chão, está o corpo de Caifás, o sacerdote que aconselhou os fariseus a crucificar Jesus. No sétimo fosso, os ladrões eram atacados por serpentes, que lhes roubavam os traços humanos. No próximo fosso estavam os maus conselheiros, ardendo em chamas, por terem levado outros ao caminho da fraude e corrupção. Os semeadores de discórdia são esfaqueados por demônios no nono fosso. Lá estão os que dividiam as famílias, criavam conflitos sociais e acabaram com a união da igreja. Por fim, no último fosso estão os falsários, cobertos por todo tipo de doença e pestilência. Por terem falsificado, mentido e simulado, eles sofrem com diversas doenças de acordo com seu crime. No nono e último círculo do inferno está o Lago Corsite, também conhecido como Lago das Lamentações. Ao contrário do que poderíamos imaginar, o lugar mais profundo do inferno não é o mais quente, e sim o mais gelado, devido ao bater de asas de Lúcifer. Dentro das águas de um lago congelado, sobressaía apenas parte do tronco e cabeça dos traidores. Estes pecadores viam suas lágrimas congelar
enquanto choravam em desespero. Os traidores eram divididos em 4 classes: os que traíram a família, os que traíram a pátria, os que atentaram contra a hospitalidade e aqueles que traíram seus mestres. No centro do 9º círculo reside Lúcifer, o maior de todos os traidores, aquele que traiu Deus, que também está aprisionado no lago congelado, devorando os 3 maiores traidores da história: Judas, Brutus e Cássius. No lugar mais profundo do inferno, Dante e Virgílio achariam uma passagem que os levariam até o purgatório. No antigo Japão, existia um homem que sempre havia tido uma boa sorte em sua vida. Ele havia nascido em uma boa família e por isso herdou o título de samurai. Após uma longa viagem, o samurai estava cansado e por isso amarrou seu cavalo a uma pedra e aproveitou para tirar um cochilo sobre ela. Mas ele acordaria assustado com os relinchos tenebrosos de seu cavalo. O animal havia encolhido e estava sendo levado por formigas em direção a um pequeno buraco na rocha. O samurai tentou agarrar o cavalo pelo rabo, mas acabou caindo no feitiço que o fez encolher como seu animal. O samurai e o cavalo fizeram uma viagem mística para um outro plano espiritual. Eles chegariam a um lugar obscuro e não faziam ideia onde estavam. Foi quando eles viram grandes campos de arroz, onde vários trabalhadores laboravam, açoitados por demônios. Aquele lugar só poderia ser a terra dos Oni, os assustadores demônios japoneses. Um enorme demônio vermelho se dirigiu rumo ao samurai. Este só poderia ser o senhor dos demônios. O homem pensou rápido e teve uma ideia. Ele se curvou perante a criatura e lhe ofereceu seu nobre cavalo ao demônio. O Oni ficou satisfeito, pois não era comum receber presentes de bom grado. Geralmente, ele tomava tudo aquilo que queria. Como sinal de boa vontade, ele permitiria que o homem voltasse para a terra dos mortais e ainda lhe daria uma compensação por seu cavalo. O demônio entregou ao homem uma sacola cheia de ouro, pois ele sabia quantos gananciosos homens adoravam aquele metal, que na terra dos demônios não tinha a menor serventia. O Oni disse que ele poderia voltar ao plano terrestre, com a condição de jamais falar sobre a passagem secreta existente na rocha misteriosa. E assim, o samurai partiu de volta para o seu mundo. Ao retornar, o samurai abriu a pesada sacola e ficou impressionado com a fortuna que havia dentro dela. Ele realmente parecia ser um homem de muita sorte. Agora, como um novo rico, ele decidiu abandonar seu daimyo e comprar uma bela propriedade para curtir a sua vida. Ele passava seus dias gastando seu dinheiro com mulheres e bebida, e suas atitudes pródigas o levariam rapidamente a dilapidar seu patrimônio. Não demorou para ele se tornar um alcoólatra e acabar com toda a sua fortuna. E foi aí que sua sorte lhe abandonou. Ele agora era um ronin arruinado e tentava arrumar bebidas nas tavernas, mas os taberneiros se recusavam a servi-lo, pois sabiam que ele não tinha como pagar. Foi aí que o ronin começou a se gabar de que ele era amigo de um Oni e que todos se arrependeriam da forma como estavam lhe tratando. Os fregueses e o taberneiro riram dele e disseram que se ele provasse o que falava, poderia beber de graça para o resto da vida. Ele então levou todos até a rocha misteriosa e procurava a entrada, mas não conseguia encontrar. Enquanto todos riam do homem que julgavam ter enlouquecido de tanto beber, foi quando o homem começou a ser tragado pelo buraco que se abriu na rocha. Todos os presentes ficaram aterrorizados e fugiram às pressas. O homem caiu
já aos pés do rei dos demônios, que o repreendeu por ser tão estúpido. Ele o agarrou e trouxe para bem perto de seus dentes afiados, e disse que desejava devorar o quebrador de promessas. Mas a morte seria quase como uma bênção para o crime perpetrado pelo ex-samurai. Ele foi condenado a trabalhar nos campos de arroz, sob os açoites dos Onis, por toda a eternidade. O maior crime do samurai foi jamais ter usado a sua boa sorte para ter feito bem, e todos os frutos de sua sorte foram totalmente desperdiçados. Deméter, a deusa grega da agricultura, percorria o mundo abençoando plantações e sendo reverenciada por onde passava. Os rituais em homenagem à deusa geralmente eram realizados dentro de bosques consagrados a Deméter. Mas em um desses rituais, enquanto os devotos se reuniam no bosque, fazendo oferendas em honra à deusa que tanto lhes provia, a cerimônia foi interrompida aos gritos por um grupo de rudes lenhadores. Desocupem já esse bosque, pois ele irá fornecer a madeira necessária para meu novo palácio. Eresictão era um nobre rico e poderoso da região, e era famoso por não respeitar os desígnios dos deuses. E assim, ele deu início à derrubada da floresta consagrada a Deméter. O nobre ganancioso ficou admirado com a beleza do carvalho consagrado, e sem temer aos deuses, ele ordenou que o carvalho sagrado fosse derrubado. Os lenhadores hesitaram, pois dizia-se que dentro destes carvalhos sagrados viviam as dríades, ninfas da florestas protegidas por Deméter. Eresictão tomou o machado da mão do lenhador e deu início à derrubada do carvalho. Quando Eresictão golpeou a árvore com seu afiado machado, sangue passou a jorrar pela fenda aberta no tronco. Escondida por trás de um capuz, uma figura misteriosa tenta impedir pacificamente que aquela barbaridade continuasse. E alertou Eresictão sobre a insanidade que era tentar derrubar um bosque consagrado a Deméter. Eresictão afirmou que aquele bosque estava em suas terras e que ele poderia fazer dele o que bem desejasse. O carvalho tombou e tomou a forma de uma ninfa que jazia morta no chão. O que Eresictão não sabia é que por detrás daquele capuz não se escondia uma mulher comum, mas sim a deusa Deméter, que se revelou furiosa. Deméter amaldiçoou Eresictão por destruir, matar e profanar aquilo que pertencia aos deuses, e por isso ele pagaria por seu crime de forma exemplar. Aterrorizados, Eresictão e seus criados fugiram em pânico, mas não sem antes virarem alvo da maldição da deusa. O nobre chegou ao seu palacete, esbaforido de tanto correr, mas aliviado de ter escapado ileso da fúria da deusa. Devido à fuga, Eresictão estava faminto e pede aos criados que lhe sirvam sua refeição. Já à mesa, o nobre ataca um frango assado, como se nunca tivesse comido em sua vida. Depois de devorar um frango inteiro, ele passa a comer todo o restante da comida que estava disposta à mesa. Eu quero mais! Me tragam mais comida! O copeiro trazia um leitão inteiro e mal se aproximou da mesa quando seu senhor agarrou o pequeno suíno. Todos ficaram horrorizados ao ver a voracidade de Eresictão ao devorar sua refeição. Cansado, Eresictão foi para o seu quarto, ainda segurando um pernil do leitão. Mas algo sinistro parecia segui-lo. Durante seu sono, ele foi visitado por uma figura sombria, conhecida como Eton, o Daemon, que personifica a fome. O sinistro ser atacou o estômago de Eresictão, incutindo nele uma fome sem fim. O nobre acordou assustado e sentindo uma fome como nunca havia sentido em sua vida. Eresictão exigiu que lhe fosse servido um grande banquete para aplacar sua fome, e seus servos o serviram com todos os tipos de alimento que tinham à disposição. Independente de quanto ele comesse, sua fome não era aplacada,
e a cada prato que ele devorava, logo após ele gritava: "Eu quero mais! Me tragam mais comida!" Eresictão devorou todo o seu rebanho e sua fortuna se esvaía na compra de mais e mais alimentos. Por dias, o processo continuou, até Eresictão dilapidar todo o seu patrimônio. Eresictão não parava de clamar por mais alimento. O homem, que já havia sido um dos nobres mais ricos da região, agora mendigava nas ruas por comida. Sua amada filha encontrou seu pai arruinado, jogado nas ruas, e tentou ajudá-lo. Mas enlouquecido pela fome, ele vendeu sua única filha como escrava para poder assim comprar mais comida. No seu cativeiro, a filha de Eresictão orou a Poseidon que a ajudasse a fugir. O deus fez a moça tomar a forma de uma jumenta e, disfarçada, ela conseguiu escapar. A bondosa moça, em sua forma equina, retornou para o seu pai, ainda na esperança de ajudá-lo. Eresictão, em lágrimas, reconheceu o olhar carinhoso de sua filha na face da jumenta. E chorando, ele acariciou a face do animal e disse: "Me desculpe, minha filha, mas eu quero mais." Uma grotesca cena se seguiu, e Poseidon sentiu pesar do destino de tão bondosa jovem, e por isso a transformou em uma borboleta. Livre, ela voou para longe de seu pai, e nunca mais voltou a vê-lo. Sem nenhuma renda e faminto, Eresictão volta ao bosque sagrado de Deméter, onde tudo começou. Lá, ele ora por perdão, mas a deusa não lhe dá ouvidos. O pobre homem desesperado se senta próximo ao toco do tronco do carvalho sagrado e passa a devorar seu próprio corpo. Eresictão passou a noite se alimentando de si mesmo. E na manhã seguinte, nada dele havia sobrado sobre a terra.